aqui, eu acho que faz parte, né? Então, aí, ó, hoje, assim como a gente já tem o hábito aí de fazer toda terça-feira, a gente vai discutir o caso que nós postamos ontem, tá? É um caso bem interessante, fiquem à vontade aí de mandar dúvidas, mandar perguntas durante a nossa discussão, e eu vou vendo aqui no chat as perguntas que vocês forem mandando e a gente vai respondendo. Então, assim, eu vou lendo o caso junto com vocês, vocês vão me acompanhando, né? E durante a apresentação, fiquem à vontade aí de mandar qualquer questionamento. Então, sem mais delongas aí, vamos começar. Ó, paciente masculino, 48 anos, refere tosse produtiva claro, hemoptóxicos esporádicos há alguns meses. Apresentava picos febris isolados e sudorese noturna nesse período. Nas últimas 2 semanas, refere piora do quadro com febre diária e piora da tosse, que motivou vir ao pronto-socorro. Perda de peso não quantificado, fez uso de levofloxacino por 7 dias sem melhora. Então, isso aí já chama atenção, né? O paciente foi no pronto-socorro, recebeu um diagnóstico de uma infecção respiratória qualquer, recebeu alta para casa com levo. Usou levo 7 dias, não melhorou e, consequentemente, voltou com sintomas persistentes, né? Tá, aí vem exatamente a história pregressa do doente. Então, ó, um paciente diabético, não insulino requerente, sem lesão de órgão-alvo, negava alergia, negava tabagismo, negava etilismo, negava internações recentes, né? E tinha feito aí uso de levofloxacino com término há 2 dias. Usava regularmente metformina e simvastatina. Aí vem a primeira pergunta que a gente fez para vocês, né? Qual seria a hipótese inicial para vocês opinarem? Fato é que praticamente 100% de vocês, né, de quem opinou lá para a gente no Insta, respondeu tuberculose, e realmente não tem como não pensar em tuberculose num paciente que chega com uma tosse crônica, né, já aí com mais de 2 semanas de evolução, uma tosse inclusive produtiva, e consequentemente fez uso de antibiótico e não melhorou. Dois indícios aí da TB, né? Além do quadro mais arrastado, mais crônico, né? O paciente fez uso de antibiótico e não melhorou, ou seja, né, a famosa pneumonia que não melhora, né? Então, assim, a gente sempre tem que pensar em tuberculose nesse contexto, até porque a gente vive num país endêmico para tal. Então, lembrem disso, tá? Isso é sempre muito importante, tá? Mas, independentemente disso, é só tuberculose que faz essa sintomatologia mais arrastada, né? Ou não? Tem outras condições que fazem essa sintomatologia mais arrastada. Ok, temos que pensar em TB? Temos, né? Mas talvez seja interessante também a gente pensar fora da caixa em diagnóstico diferencial para isso. Até porque o raio-x vai nos dar indício aí de outras complicações, né? Que é o que a gente vai continuar discutindo. Fato é, esse paciente foi admitido estável do ponto de vista hemodinâmico, padrão respiratório com taquipneia leve em ar ambiente sem esforço, alerta e orientado. Estava febril na chegada, né? E os exames da admissão, ele tinha aí uma HB de 11,3, um global de aproximadamente 14 mil, com 82% de neutrófilo, uma plaquetose, né? Uma plaqueta de 512 mil, com PCR de aproximadamente 40. Função renal normal, íons todos normais, transaminases normais, bilirrubina normal, uma gaso com um PO2 de 79, saturando 93%, um lactato de 1,9. Chegou desglicêmico, né? Já era um paciente diabético, num contexto infeccioso a gente já espera aí desglicemias, e já foi avaliado aí o HIV negativo. Beleza. Então vamos continuar, né? Aí foi feito o raio-x do doente. O que a gente percebe nesse raio-x, gente? Então, olha, foi feito um raio-x PA perfil. Até o momento a gente não disponibilizou tomografia dele para vocês. Amanhã eu vou postar no Insta, tá? A TC dele para vocês verem melhor. Mas no raio-x já dá para a gente avaliar, né? E aí, o que vocês veem nesse raio-x, né? Então, observem aqui, principalmente no raio-x PA, inicialmente, né? Que a gente já percebe aqui uma imagem mais arredondada, né? Eu estou fazendo um círculozinho aqui com esse maisinho, vocês devem estar observando aí. E a gente observa também um certo nível aqui nessa região. Além disso, a gente percebe uma hipodensidade aqui na base do pulmão, né? O paracardíaco nessa região. Talvez até dá para a gente falar um pouco aqui em brocograma aéreo. Agora, o raio-x perfil, o que a gente percebe no raio-x perfil, né? A gente percebe esse infiltrado mais algodanoso, tanto na região anterior quanto na região posterior, mas mais importante que isso, essa imagem muito bem arredondada, né? Sendo que essa imagem arredondada, a gente observa ainda nível hidraéreo. E então a gente percebe uma
estrutura encapsulada conível. Isso aqui já tem que chamar atenção para alguns diagnósticos diferenciais principais, né? Então, beleza, a gente vai ter que pensar aqui na possibilidade de uma cavitação? Vai. Mas não é uma cavitação seca. Por que não é uma cavitação seca? Porque tem nível hidraéreo. Se tem nível hidraéreo, isso fala a favor de uma infecção ativa, né? E se eu tenho uma infecção ativa no interior dessa cavitação, a gente tem que pensar na possibilidade de abscesso, tá? Então, assim, não tem como não pensar em abscesso. Breno, um abscesso pulmonar justificaria toda a clínica da chegada? Justificaria. Pasmem, tá? Abscessos pulmonares, mesmo num paciente que não tem tuberculose, pode ter manifestação mais arrastada, gente. Não necessariamente vai ser aguda, né? Habitualmente, o mais clássico, inclusive, dos abscessos é quadro subagudo para crônico. Tirando aqueles casos daquelas pneumonias graves, necrotizantes por áureos ou por BGNs, né? Quando é monomicrobiano e etc., que abre o quadro muito agudamente, principalmente às vezes no imunossuprimido, né? Tirando esse quadro que seria mais agudo nesse perfil de doente, na imensa maioria dos casos, os quadros de abscesso pulmonar terão evolução mais arrastada. E essas evoluções mais arrastadas, o paciente vai ter febre, o paciente pode ter emagrecimento, o paciente pode ter hemoptóico, o paciente pode ter sudorese noturna. Então, assim, pode mimetizar muito uma tuberculose, tá? Abscessos pulmonares mimetizam muito tuberculose, então lembrem disso. Só que, a partir do momento que eu tenho uma cavitação, eu posso ter uma infecção bacteriana sobreposta naquele pulmão que está cavitado e, consequentemente, independentemente de ter ou de não ter uma tuberculose, né, eu posso ter uma complicação por uma infecção bacteriana sobreposta. Então, assim, se eu tenho um raio-x cavitado, beleza, eu vou ter que pensar em TB. Mas o simples fato de ser TB, como eu já tenho um nível hidraéreo nessa suposta cavitação, eu tenho que pensar na possibilidade de infecção bacteriana sobreposta, e não só micobacteriana, tá? Breno, só a micobactéria poderia fazer abscesso pulmonar? Poderia, gente. O problema é a gente bancar. Até porque, se vocês forem prestar atenção na HMA, o paciente teve uma piora da sintomatologia nas últimas 2 semanas. Se ele teve piora, teve algum outro fator aí para justificar a piora, né? E esse outro fator pode ter sido uma infecção bacteriana sobreposta aí, que, consequentemente, encontrou o meio ideal naquele pulmão já muito machucado, já muito lesionado, já tinha uma cavitação naquele pulmão, consequentemente, infectou essa cavitação e abscedou, né? Virou um meio de cultura ali para a bactéria. Então, consequentemente, a gente tem sempre que pensar na possibilidade aí, mesmo o paciente tendo tuberculose, de infecção bacteriana sobreposta, tá? Até porque a gente colocou aí no próximo slide o seguinte, então, qual que seria a sua suspeita, né? Isso é uma pneumonia adquirida em comunidade? Isso é puramente uma tuberculose? Isso é uma tuberculose com abscesso ou isso é uma pneumonia com derrame? Então, primeiro, gente, do ponto de vista clínico, né? Uma história clínica mais arrastada já vai falar a favor do paciente realmente ter uma tuberculose, ainda mais no raio-x cavitado. Mas não é uma tuberculose pura e simples. E por que não é uma tuberculose pura e simples? Porque não é só a cavitação que a gente está vendo. A gente também está vendo nível nessa cavitação. E se a gente está vendo nível nessa cavitação, fala a favor de provavelmente ter uma infecção ativa ali, que não tem como eu descartar bactéria por trás, até porque o paciente teve uma piora da sintomatologia nas últimas 2 semanas. Então, isso, a melhor alternativa que responderia aqui seria o que a maioria respondeu, 56%, né? Então, isso provavelmente trata-se de uma tuberculose complicada com abscesso pulmonar, tá? Aí vem a última pergunta que a gente fez, né? Então, olha, a gente falou para vocês, a primeira amostra de BAR já veio positivo, então, beleza, quer dizer que realmente tem uma tuberculose por trás, né? Mas aí a gente perguntou, qual esquema você manteria e o que você faria do ponto de vista de tomada de decisão terapêutica, né? Gente, aí vem o feeling do clínico, né? Então, olha, beleza, habitualmente muito comumente, a gente gosta muito de definir uma unidade diagnóstica. Mas mesmo a gente definindo uma unidade diagnóstica, o que vocês têm que pensar sempre, né? Gente, olha, nesse contexto,
Se eu tenho uma unidade diagnóstica, que é a tuberculose justificaria tudo? Poderia justificar. Entretanto, como meu paciente, inclusive, teve uma piora de sintomatologia nas últimas 2 semanas, não tem como eu bancar que não tem infecção bacteriana sobreposta por conta do abscesso. Porque se você for pensar as principais causas de abscesso pulmonar, né, é bactéria, né? As principais causas de abscesso vai ser bactéria. E dentro do grupo das bactérias, vocês têm que lembrar que os abscessos, a gente classifica eles, né, em abscessos primários ou abscessos secundários, tá? Sendo que os abscessos primários são aqueles que habitualmente a gente vê nos pacientes que não têm nenhuma outra condição que aumenta o risco de abscedar, que é o caso dos abscessos secundários, que é quando a gente vê, por exemplo, um paciente com uma neoplasia ativa, né, e essa neoplasia às vezes obstrui um brônquio e, consequentemente, ali facilita a formação de abscesso, que é quando o paciente tem, por exemplo, um corpo estranho no pulmão, aumenta o risco de abscesso, que é quando o paciente tem, por exemplo, uma endocardite, emboliza e chuvera o pulmão de bactéria, você vai ter, mais uma vez, abscessos secundários. Os abscessos secundários, eles são relativamente mais incomuns da gente ver. Os mais comuns são os abscessos primários, que são aqueles que o paciente não vai ter fator de risco nenhum por trás, né? E, consequentemente, na maioria das vezes, ele acontece secundário, às vezes, até aspiração. Então, quando o paciente tem, por exemplo, alguma doença neurológica, né? Ou algum distúrbio de deglutição, doença de Chagas, megaesôfago, que aumenta o risco do paciente aspirar, quando ele aspira toda a flora da boca, que vai ter ali também anaeróbio, né? Vai necrotizar o pulmão, faz uma cavitação e absceda. Esses abscessos primários são mais comuns da gente ver. É o caso desse doente? Aparentemente não. Aparentemente não, por quê? Porque ele não tem história de aspiração, é um paciente jovem que não tem nenhuma doença neurológica, não tem nenhuma doença esofágica, mas ele tem alguma outra doença que predispõe e aumenta o risco de abscedar? Tem, que é a tuberculose, né? Então é como se fosse um abscesso secundário nesse caso, que provavelmente teve uma proliferação bacteriana ali e abscedou o pulmão. Se abscedou o pulmão, eu vou ter que tratar agora a tuberculose e o abscesso pulmonar, tá? Não é uma pneumonia bacteriana isso aqui, pura e simples. Eu tenho um abscesso pulmonar. Então, eu tenho um paciente que tem um pulmão lesionado por conta do micobactério, cavitou esse pulmão, aquilo ali teve a proliferação de determinados micro-organismos bacterianos e, consequentemente, abscedou um pulmão já lesionado. Então, eu tenho uma tuberculose com abscesso pulmonar. Se eu tenho uma tuberculose com abscesso, como que eu trato? Ah, Breno, eu vou ter que tratar atípico? Gente, atípico é germe típico para fazer abscesso pulmonar? Não, não é. Quando a gente tem esses abscessos, a gente pensa principalmente em quais micro-organismos? A gente pensa principalmente em streptococcus, né? A gente pensa principalmente em anaeróbio e a gente pensa também em gram-negativos, de uma forma geral, mas gram-negativos do trato respiratório. Entra aí hemófilos influenza, entra também Klebsiella, pode entrar pseudomonas, né? Que, entretanto, esse paciente a gente vai ver se ele vai ter fator de risco para pseudomonas ou não, mas independentemente disso, os germes mais correlacionados a abscessos são gram-negativos, os gram-positivos, principalmente streptococcus de uma forma geral, mas estáfilo também pode abscedar, né, classicamente, e a gente sempre tem que pensar nos anaeróbios. E aqui eu chamo a atenção por um ponto X da questão, que é o quê, né? Galera, o seguinte, as culturas que a gente pede desse perfil de doente, habitualmente cresce, né, os germes que são aeróbios, porque eles são facilmente culturáveis. Germes anaeróbios são germes mais difíceis de serem culturados. Se são germes mais difíceis de serem culturados, não adianta você esperar crescer anaeróbio para você tratar. Vocês devem lembrar, já discuti N casos em shots clínicos de quadros aspirativos, por exemplo, né? Vocês devem lembrar o seguinte: quais são as situações de infecção pulmonar que a gente deve preocupar em cobrir anaeróbio? São os empiemas, né? Que é bem clássico, né? Os empiemas. Os abscessos pulmonares são outras situações que a gente sempre tem que preocupar também em tratar anaeróbio. E além desses dois, é quando o paciente, por exemplo, faz uma pneumonia aspirativa com uma arcada dentária muito ruim, né?
hálito pútrido e tudo mais. Aí a gente tem que pensar no contexto de pneumonia aspirativa, quando tem essas condições, da proliferação de anaeróbios no pulmão, tá? Agora, não tem como, num abscesso, a gente não tratar anaeróbio. Por quê? Porque são os micro-organismos muito correlacionados, tá? Então, não espere crescer em cultura, porque são germes difíceis de serem culturados. Ah, Breno, quer dizer que se isolasse, por exemplo, um aureus, né? Seria interessante eu manter a cobertura de anaeróbio, mesmo isolando aureus? Sim, seria interessante. Por quê? Porque os anaeróbios são difíceis de serem culturáveis, tá? Agora, lógico que pneumonia por aureus, pneumonia por pseudomonas, né, que são germes muito virulentos, podem necrotizar o pulmão e fazer por si só abscesso, sem necessariamente ter anaeróbio ali. Mas não vai ter como a gente bancar. E, consequentemente, a gente, mesmo tendo o isolamento de um germe aeróbio monomicrobiano, a gente vai tender a manter a cobertura dos anaeróbios devido a essa dificuldade de cultura, tá? Mas beleza. Então, aqui, em todas as alternativas, a gente já colocou o RIP, que é rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol, que é o tratamento clássico da TB, né? Olha que o paciente usou levofloxacino, que pode induzir, inclusive, a selecionar micobactérios resistentes, né? Porque a gente sabe que o levofloxacino tem um pequeno potencial para cobrir o micobactério, por isso que a gente não deve usar como droga isolada, né? Quando tem suspeita de tuberculose, isso vira um problema, porque a gente pode selecionar micobactério resistente. Vocês devem lembrar que em tratamentos de segunda linha para tuberculose, quinolonas entram, né, nesse tratamento, então tem uma certa cobertura mas que, sem sombra de dúvida, terapias curtas e com monoterapia com quinolona não existe tratar a tuberculose dessa forma. Então, o que a gente faz? Passando levofloxacino para esse perfil de doente, principalmente quando tem possibilidade de ter tuberculose, é selecionar micobactério resistente, o que é um problema, né? O que é um problema. Mas fato é que no TRM que foi feito desse doente mostrou que era sensível, né, à isoniazida e tudo mais, e aos demais antituberculostáticos também, então daria para usar o esquema inicial de RIP, tá? Então foi feito o RIP como esquema inicial. A questão é, como que eu vou tratar o abscesso concomitante? Já que eu vou ter que tratar bactérias, quais bactérias eu vou ter que tratar? Então, a gente vai ter que tratar estáfila, a gente vai ter que tratar estrepta, a gente vai ter que tratar anaeróbio, a gente vai ter que tratar gram-negativo, tá? Desses, qual o esquema que faz isso? É ceftriaxona com azitromicina? Não, não é, né? Ceftriaxona com azitromicina não trata nem anaeróbio, né? Vocês devem lembrar que a azitromicina não é um bom antibiótico para tratar anaeróbio, de uma forma geral, né? E a ceftriaxona, né, sendo uma cefalosporina de terceira geração, não trata bem anaeróbio. A gente só tem uma cefalosporina que tem boa cobertura para anaeróbio, que pertence a cefalosporinas de segunda geração, né? Que são as cefamicinas, né? Que tem a cefoxitina, tem o cefotetan, né? Que são cefalosporinas de segunda geração, que são as únicas que têm boa cobertura para anaeróbio. Ceftriaxona é uma cefalosporina de terceira que não tem essa cobertura. Então, eu não poderia usar ceftriaxona com ácitro com o intuito de tratar aquele abscesso, porque eu não teria aquela cobertura ampla que eu preciso, principalmente para os anaeróbios aí, independentemente do que crescesse, por exemplo, no escarro do doente. Tá? Beleza. Então, não seria ir com ceftriaxona mais ácido. Poderia ser sozinho? Não, porque ainda mais que ele teve piora nas últimas 2 semanas, não tem como eu bancar que não tem infecção bacteriana sobreposta, considerando que ele tem um abscesso. Então, não poderia. Aí faltou, então, a letra C e a letra D. Na letra C, a gente colocou RIP mais clavulin, né? E na letra D, a gente colocou RIP mais drenagem. Gente, como que a gente trata um abscesso pulmonar? A gente precisa drenar? O que vocês acham, né? Escrevem aí no chat. Se a gente precisa drenar ou não. Galera, de uma forma geral, né? Os abscessos pulmonares não precisam de drenagem, tá? Na maioria das vezes, a gente vai fazer tratamentos longos com antibiótico. Então, a gente usa pelo menos 3 semanas de antibiótico terapia e pode usar aí de 3 a 6 semanas, a depender da resposta do doente. Ou seja, é uma situação que eu vou precisar de exame de imagem de controle, né? Então, os pacientes com abscesso, você vai ter que tomografar para você ver, inclusive, o tamanho do abscesso, se é uma loja só, se é mais de uma loja.
E, além disso, no final do tratamento, você vai ter que fazer exame de imagem de controle para ter certeza que aquilo ali resolveu, né? Ou seja, que aquele nível que tinha desapareceu, tá? Porque a secreção seca com o tempo de antibiótico. Agora, a drenagem a gente só faz naquele perfil de doente que não responde à terapia habitual, tá? E por que a gente faz drenagem nesse contexto? Porque aí, provavelmente, se ele não está respondendo ao tratamento, né? Parte do pressuposto que aí você vai ter que fazer uma terapia mais invasiva para resolver. Mas fora desse contexto, na imensa maioria das vezes, em mais de 90% das vezes, os abscessos eles serão solucionados, os abscessos pulmonares, né? Serão solucionados sem necessidade de drenagem. Então, a drenagem nos abscessos pulmonares é uma medida de exceção. É exatamente o oposto de qualquer outro abscesso em qualquer outra topografia do corpo, né, gente? Que habitualmente a gente vai drenar. Então, assim, abscessos renais, abscessos cutâneos, abscessos hepáticos, né? Na imensa maioria das vezes irão requerer drenagem como terapia de primeira linha, que é diferente dos abscessos pulmonares, porque os abscessos pulmonares, como o pulmão é um órgão muito aerado, né? Quando você vai tentar drenar, você já pode trazer uma série de consequências para o doente, inclusive pneumotórax e tudo mais, né? Sem contar que você pode levar aquela cultura de bactéria para o restante do parênquima pulmonar, gerando inclusive mais complicações. Então, por isso que a drenagem dos abscessos pulmonares são medidas de exceção, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é antibiótico prolongado, 3 a 6 semanas a depender da resposta. Habitualmente a gente usa aí pelo menos 3 semanas. Se o paciente já tiver melhora clínica e laboratorial, com resolução da imagem aí, depois de 3 semanas você já poderia suspender o Clavulin e teria que manter o RIP pelo esquema completo, né? Então usaria 2 meses de RIP e 4 meses de RI, né? Tratando aí ao todo 6 meses a tuberculose do doente. Agora, o abscesso, a gente poderia usar Clavulin? Poderia. Por que poderia usar Clavulin? Porque Clavulin teria aquela cobertura ampla que a gente precisa, de cobrir estrepto, de cobrir anaeróbio, né, de cobrir estáfilo e de cobrir os gram-negativos do trato respiratório também, tá? Agora, Breno, você não está tratando Marsa. Beleza, meu paciente ele não tinha fator de risco para Marsa, ele não chegou grave, né, ele não chegou séptico. Se vocês forem ver aqui nos exames que a gente colocou para vocês, olha, função renal normal, bilirrubina normal, sem hiperlactatemia, né? Sem hipoxemia de relevância. Então, assim, neurológico normal, hemodinâmica normal, né? E mantinha uma taquipneia, mas que a taquipneia por si não é disfunção orgânica, né? Então, meu paciente tinha um SOFA no máximo de 1 pela hipoxemia leve, que ele tinha um PO2 de 79, né? Em ar ambiente, ele provavelmente daria uma relação aí entre 300 e 400, teria então um SOFA de 1. Mas SOFA de 1 não é sepse, né? A gente precisaria ter um delta SOFA maior ou igual a 2 para falar em sepse. Então, se ele não está séptico, parte do pressuposto que realmente ele não tem fator de gravidade aqui do ponto de vista de sepse, choque. E eu não vejo nenhum fator de risco claro que me obrigue a cobrir áureos multiresistente, né? Então, não vou precisar preocupar com isso nesse momento, tá? Provavelmente é um abscesso que ele tem já nas últimas 2 semanas, tentou tratar com levofloxacina. Levofloxacina foi feito no contexto da doença de base atual, né? Então, eu não vou considerar que isso é um fator de risco para pseudomonas, no caso, para ele, né? Porque, na verdade, ele já tinha essa condição quando ele usou levofloxacino. Não foi um antibiótico que ele usou prévio por conta de um outro contexto, né? E, consequentemente, isso também eu não vou considerar como fator de risco para a Marsa. Então, daria para a gente tratar só os germes de comunidade mesmo. E a vantagem da amoxicilina com clavulanato é que o ácido clavulânico aumenta a cobertura de áureos, de gram-negativo e de anaeróbio, né? Então, consequentemente, seria o esquema ideal aí para a gente tratar o nosso paciente, tá? Então, a gente usaria aí a rifampicina, isoniazida, piranzinamida e etambutol associado ao clavulin, ok? E a gente trataria ele aí sem grandes medos, sem grandes receios, esperando uma melhora clínica laboratorial. Lembrando que abscessos pulmonares a gente espera aí até 7 a 10 dias, tá? Para avaliar a resposta. É muito diferente de uma pneumonia convencional, né, gente? Nas pneumonias convencionais, em 48 a 72 horas, a gente já espera ter uma melhora. Nos abscessos, a gente tem esse limiar um pouco maior, né? A gente pode tolerar aí de 7 a 10 dias para a gente ver esse paciente melhorando.
porque o paciente vai ter uma melhora mais retardada, porque você tem uma coleção de pus encapsulada no interior do pulmão, o antibiótico para penetrar ali, ter a ação que a gente quer, num paciente que, inclusive, já tem uma alteração estrutural pulmonar cavitada por conta de uma tuberculose ativa concomitante. Então, sim, ele pode ter uma melhora um pouco mais retardada, tá? Então, a gente esperaria aí a primeira semana para ver. Caso ele não respondesse em 7 a 10 dias, continuasse piorando e etc., aí não tem como. Aí provavelmente iria ser necessária a drenagem, tá? Mas a gente ainda está acompanhando, né? Está na fase inicial de tratamento, ele chegou no dia 14, né? Tem 2 dias, então a gente vai acompanhar a resposta dele, acredito eu que provavelmente ele vai responder. Combinado, galera? O que eu queria discutir com vocês hoje era exatamente isso. Então, olha para você ver, deu para a gente discutir aí bastante coisa, né? Não só de tuberculose, mas a gente discutiu aí diagnóstico diferencial da sintomatologia típica de tuberculose. Lembrem que os abscessos são diagnósticos diferenciais de tuberculose, tá? Então, esse paciente poderia ter só o abscesso, mesmo com um quadro mais crônico, às vezes ali 1 mês, 2 meses de evolução. Nem sempre os abscessos terão manifestações agudas. As exceções são aquelas pneumonias necrotizantes clássicas por áureos, pseudomonas, aí sim você pode ter nesse contexto manifestações agudas, mas fora desse contexto, o mais comum, que são os abscessos primários por pneumonias aspirativas, né? O paciente pode vir com um quadro mais arrastado, de semanas a meses de evolução, tá? Então, quadros aí subagudos para crônicos. Sintomatologia lembra muito sintomatologia de febre vespertina, sudorese noturna, perda de peso, hemoptóico, dor torácica, né? Dispneia, tudo isso pode vir concomitante aí num abscesso, simulando muita tuberculose. Mas nesse paciente, como se não bastasse, ele tinha também uma tuberculose concomitante. Então, por isso que era importante tratar ambas as coisas, tá? Galera, não estou vendo nenhuma perguntinha aqui no chat, tá? Então, gostaria de agradecer a todos aí pela presença, mais uma vez. Hoje a gente teve alguns probleminhas técnicos aí no início, por isso que a gente atrasou um pouquinho, mas a partir da semana que vem isso aí tudo já vai estar ajustado, combinado? Então é isso aí, meu povo. Muito obrigado e um grande abraço.